quando Deus chamou Abraão com 75 anos, aquele tempo não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, né? Mas tinha o quê? Tinha cavalo, tinha outros animais, mas um senhor com 75 anos não vai ficar andando todo dia em cima de um cavalo, né? Você sabe, né? E tinha que ir num lugar longe, e não tinha cidade, não tinha tipo assim que nem que hoje, né? No mundo moderno que a gente vive, não tinha essas coisas. Tinha que andar longe, no deserto, no sol quente, sofrer no calor, mas Deus dava força, Deus dava vigor para esse homem, e ele saiu da casa com 75 anos. Mas só que ele não saiu sozinho, ele saiu com a esposa dele, saiu com o servo dele, com os empregados que trabalham para ele, levou todos os animais dele, que ele tinha grande quantidade de animal, e o filho, o sobrinho dele, se ofereceu, não é que ele chamou, ele se ofereceu para ir, levou o sobrinho dele, o Ló, né? Levou junto, foi com Abraão junto, né? E quando Deus chamou Abraão, ainda Deus falou para ele sair, para ele ir para um lugar que ainda ia mostrar. Não falou para o Abraão, não, Abraão, você vai em tal lugar e lá quando você chegar eu falo com você. Imagina eu e você, se Deus, você está lá na tua casa e Deus fala para você, por exemplo, ô Miriam Lopes, eu sou o Deus de Israel, você está aqui na tua chacrinha, só que é o seguinte, você vai subir aqui naquela BR de a pé e vai pegar essa rua sentido lá para Santa Rosa, nesse asfalto. Então é para esse sentido, mas eu não sei se você vai chegar em Santa Rosa, você vai embora, porque quando talvez você estiver indo no caminho, eu posso pedir para você mudar a tua trajetória. Como a Miriam vai ficar pensando, mas como eu vou fazer isso se eu nem sei aonde que eu vou? Então tinha que ter o quê? Muita fé para obedecer. Agora, se Deus falasse para ela assim, ó Miriam, eu mandei um rapaz aí, um senhor com uma caminhonete Hilux, ele vai pegar você e o teu marido, eles não te conhecem, mas eu já falei o teu nome e o nome do Valério para eles. Ele vai chegar lá e vai falar, aqui é a casa do Valério, da Miriam. Se chegar a falar com uma caminhoneta, é porque eu mandei. Aí eles vão falar para vocês subir nessa caminhonete e vai levar numa estrada, e que eu estou dando ordem para onde ele levar. Aí vai ser fácil, né, irmão? Porque você vai em cima de uma caminhoneta, vidro fechado, né? Ar condicionado, né? Tranquilão, né? Imagina antigamente o Abraão andando de a pé, mano? Pegou a família dele, ponhou aquele empregado dele para sofrer aí nesse sol quente, porque aquele tempo não tinha sombra que acompanhava eles. Eles andavam no pior de tudo, não tinha botina, não tinha tênis, igual quando a gente está no calor, a gente sai na rua, tem que sair com calçado bom, né? Senão até o pé fica com aqueles calos, não é? Se você sai num calor desse, meio quase no pé do chão, você não anda longe, teus pés começam a doer, começa a calejar, Aí você vê o nosso irmão Valério, por exemplo, ele vai nas fazendas, ele não vai lá e pegar uma vaca, um cavalo de chinelo, não vai no pé no chão, porque se ele for, depois ele vai sentir dor, porque aonde ele pisar, pode ser que seja um chão duro, pode ser que ele vai fazer força segurando o animal, e vai machucar o pé, né? Então ele já vai o quê? Preparado, já sabe o calçado certo para colocar, e ele vai. Mas naquele tempo não tinha isso. Eles andavam com sandália, irmão, feita com couro de ovelha. Não é que tinha loja, não, já que eu vou viajar, vou escolher aqui uma sandália para mim, entendeu? Não, eles faziam, irmão. Então, se a gente for pensar nisso, como foi difícil para eles, né? Viver nessa vida, né?
Mas só que eles obedeceram. Quando Deus falou para ele, e ele foi falar para o pai dele falou para ele: não, como assim você vai sair? Você tem tua casa, tua família, o seu conforto, você vai sair porque você ouviu a voz de um Deus que você não sabe quem é, e ele nem falou para você aonde você vai? Não, meu filho, não é assim não. Mas ele teve que convencer o pai dele que ele precisava ir, e ele foi. E possivelmente esse pai sofreu muito, né? Quando o filho foi, porque o filho saiu, e o filho o quê? Não tinha para onde ir, tinha sido direcionado por Deus, mas ele obedeceu. Mas quando Deus falou para ele, olha o que Deus já falou no começo para ele. Ele falou o quê? E far-te-ei uma grande nação. É o que é hoje, né? Essa nação, esse planeta, ele já tem mais o quê? Tem mais de 2 bilhões, né, de ser humano. E aquele tempo saiu pouco, né? Já estamos nesse nível de pessoas, 2 bilhões. Bom, aí ele, então a nação está grande. E ele falou: abençoar-te-ei. Se você olhar na Bíblia a trajetória de Abraão, eu já não vou falar Abraão, vou falar Abraão. Na trajetória de Abraão, se você ler, irmão, ele foi um homem muito rico. Ele era muito farto de prosperidade. Onde ele ia, onde ele tocava, ele prosperava. Aonde ele pisava, se ele ia no Egito, ele ficava rico. Se ele ia em outro lugar, Deus prosperava esse irmão de uma forma, porque ele prometeu, né? Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Você vê que esse engrandecer o nome, entenda uma coisa, ele falou engrandecerei, ele não falou exaltarei. Exaltar é só um. Jesus de Nazaré é exaltado, é glorificado. Aqui ele falou engrandecerei. Você vê que esse engrandecer, todos que lê a Bíblia tem que falar de Abraão. É ou não? Seja aqui no Brasil, no Paraguai, em qualquer outro país, Estados Unidos, Rússia, China. China não tanto, né? Porque a China é proibido pregar lá, né? Mas outros países que lê a Bíblia falam de quem? De Abraão. Então Deus cumpriu o abençoar-te-ei, o engrandecerei o teu nome, e tu será uma bênção. Aleluia. Deus prometeu para ele, irmão, que ele vai ser o quê? Uma bênção. Amém? Vai ser um homem que abençoado